Olá, muito boa tarde para você. Está começando a semana e o nosso Revista Maranhão já começa destacando nesta edição. Com a lei que proíbe o uso do celular dentro da sala de aula, escolas aqui da capital estão desenvolvendo estratégias para a conscientização de crianças e adolescentes. E especialistas alertando para a prevenção contra a virose da mosca. E na economia, 2024 fechando com saldo de quase 17 mil novos empregos formais aqui no estado. E tem ainda dicas de como buscar a qualificação profissional gratuita para recolocação no mercado de trabalho. Tudo isso e muito mais, e a partir de agora, no seu Revista Maranhão, que já está no ar. Começando mais uma semana, graças a Deus, semana de tranquilidade, de positividade e que seja, claro, da forma que tem que ser, dando um passinho por vez e conquistando aí o que você precisa, tá? Agora, claro, sempre com muita esperança e com muita coragem. Vamos começar o nosso Revista Maranhão já destacando aqui que está vigorando aquela lei que proíbe o uso de telas com acesso à internet nas escolas de todo o país. Essa medida chega num momento em que os estudos já estão revelando números negativos, isso em relação ao aprendizado, inclusive com um alerta para a saúde mental de crianças e adolescentes, exatamente pelo uso excessivo de celulares. Nesta sala de aula, a distração não é bem-vinda. E é para ser assim em toda e qualquer turma. Sem o uso de celulares, fica até mais fácil conseguir isso. A proibição do uso de telas com acesso à internet é obrigatória em todo o Brasil, por força da Lei Federal 15.100 de 2025. Ela é válida para a educação infantil e os ensinos fundamental e médio. Um levantamento feito pelo Ministério da Educação mostrou que a presença dos dispositivos eletrônicos nas escolas estava provocando um impacto negativo no aprendizado. Em situações mais graves, estava afetando a saúde mental de crianças e adolescentes. Até por isso, a lei surge como meio que ultrapassa a barreira da proibição. É uma forma de preservar bons hábitos no ambiente escolar. Nós somos a favor da tecnologia, mas com fins pedagógicos. Então, aquele TikTok, aquele WhatsApp que ficava durante a aula, ele não é mais permitido. E a gente já sente uma melhora significativa nas relações interpessoais, a gente percebe que os alunos estão mais atenciosos, mais interessados e, inclusive, motivados. Por se tratar de uma legislação recente, algumas escolas ainda estão se ajustando. Outras, que já proibiam o uso de celulares antes mesmo da lei, já conseguem ter planos pedagógicos mais definidos. Caso da escola onde o Bruno é diretor. Agora, com a proibição, você acaba empurrando, digamos assim, forçando um pouquinho esse convívio que acaba sendo importante. Então, você tem relatos, por exemplo, de alunos que falam: nossa, eu não sabia tanto da vida do meu amigo, tanto da vida da minha amiga. Por quê? Porque estava no celular, quando era para estar conversando, que era para estar interagindo, que era para estar construindo o repertório. Então, o impacto está sendo muito positivo no sentido de descomprimir também. Nesta outra escola, o trabalho de conscientização e reeducação das crianças tem sido diário. Não só com eles, mas com os pais também. Alguns pais estão imparcial, em relação a essa questão. Então, assim, na medida do possível, a gente tenta conscientizar as famílias para o não trazer o aparelho, E aí fica, como eu falei, na imparcialidade. Mas, na medida do possível, a gente está tentando, está reduzindo. Em se tratando de pais, a Carolina, mãe do pequeno Bento de 3 anos de idade, tenta tirar ao máximo o foco do filho de equipamentos eletrônicos. Brincar com ele é uma das maneiras de fazer o filho esquecer o aparelho celular, algo que ela espera que seja feito também na escola. A escola está em consonância hoje com o que a gente usa dentro de casa, com os dizeres que a gente usa dentro de casa. Atividades lúdicas, tudo muito real, muito presente, para que distancie o máximo que a gente pode do uso de telas. O propósito da lei sobre o uso de celulares e eletrônicos similares nas escolas não é simplesmente proibir por proibir. Estudos mostram que, quanto menor o contato das crianças com as telas, maiores as possibilidades de habilidades positivas, como a concentração,
o controle emocional e a interação com os colegas. Crianças brincando, conversando, jogando bola. Cenas que haviam diminuído nas escolas estão voltando com força total. Uma das grandes discussões que fazem é o quanto a adolescência e a infância elas foram reconfiguradas por conta do excessivo uso do aparelho celular. Então, o que a gente tem? A gente tem agora um resgate, né? Então, é uma frase que se repetiu muito, inclusive em caráter de internet, né? Que o futuro ele é ancestral. Por quê? Porque a gente está precisando resgatar algumas boas práticas justamente para a nossa saúde mental em especial. A criança no início, assim como o adolescente, eles vão apresentar uma resistência. E nós não somos a favor da radicalização. A gente só precisa ajudar as famílias a compreender e as escolas que o uso precisa ser um tempo mesmo de qualidade, que a ferramenta ela seja positiva. A proibição das telas é apenas para o uso pessoal. Dentro das salas de aula, onde o objeto é tratado como recurso, os alunos têm outro aproveitamento do material. Mas até mexer nos equipamentos, eles passam por lições que exigem, primeiro, a coordenação motora. Eu consigo compartilhar dentro de sala algumas metodologias ativas e dentro dessa aula eu consegui executar a discussão de grupos, então a ideação. Então o que viria a ser posteriormente um projeto de qualidade, um projeto bem focado no assunto proposto. E o que acham aqueles que foram atingidos pela lei? Afinal, muitas crianças meio que vivem dependentes das telas. Não é o caso da Maria Luísa, de 9 anos de idade. Ela até tinha um celular, mas depois que o aparelho pifou, nem sente tanta falta. Tu sente falta de usar? Não. Porque se eu não usar celular, eu vou ter mais tempo para brincar. E que bom, né? Porque vai gerando consciência aí entre os nossos jovens, entre as crianças também, fazendo com que eles possam otimizar esse tempo e, lógico, né? Fazendo aquilo que tem que ser feito, que é se dedicando a esse aprendizado. É claro que a tecnologia é sempre muito bem-vinda, mas é necessário ter estratégias para poder você conduzir, né, nessa tarefa difícil, né? Mas que bom que as escolas já estão se adaptando. Mas deixa eu chamar a sua atenção para um outro assunto, e agora para a saúde. É sobre uma virose que tem levado muitos maranhenses para o hospital. É a virose da mosca, com sintomas característicos que apresentam aí febre, diarreia e vômito. Mas os especialistas estão alertando para cuidados específicos, inclusive na proteção de alimentos expostos. Mais uma virose tem preocupado muita gente, a chamada virose da mosca. A doença que se espalha rapidamente nessa época do ano causa sintomas como febre, diarreia, náuseas e vômito. A transmissão acontece pelo contato com alimentos e superfícies contaminadas pela mosca doméstica, que carrega vírus e bactérias. E o pior, em poucos minutos ela pode contaminar tudo que estiver ao redor, como explica este infectologista. Ela, pelas suas patas, ela assente em várias superfícies e assente nos alimentos. Com isso, ela leva as viroses e as bactérias, os vírus e bactérias e outros materiais para os alimentos, contaminando assim os alimentos. Por isso que é importante a gente manter os alimentos cobertos, protegidos das moscas. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, em 2024 foram registradas 8.888 notificações de doenças diarreicas agudas no Maranhão. Os especialistas alertam para os cuidados essenciais na prevenção. Principais sintomas são doenças gastrointestinais. Diarreia, vômito, febre, mal-estar são principais sintomas da virose da mosca. Mas a gente pode ter algumas outras doenças também. Mas esses são os principais sintomas. É isso, fica essa dica que é importante, tá? E aí, claro, em casa, em qualquer ambiente que você esteja, também fica de olho, né? E, lógico, também já promova a sua própria saúde dentro de casa, com a criançada, com os idosos, para evitar essas idas aos hospitais. Bom, deixa eu ir para o intervalo, é bem rapidinho, você que está aí acompanhando a gente aqui, já lembra, viu? Só dá tempo de levantar
dar aquela hidratada, tomar uma água, voltar e já traz alguém também para assistir com você. Já já a gente vai trazer o nosso giro de notícias com informações aqui da capital e do interior do Maranhão. Mas também tem um saldo positivo, o ano de 2024 fechando aí com pelo menos 17 mil novos empregos formais aqui no estado. É um instante só, não sai daí que eu volto já já. Estou de volta com o nosso Revista Maranhão, lembrando você que estava aí, de repente, já sentou, foi almoçar, estava zapeando o canal, encontrou a gente aqui. Seja sempre muito bem-vindo, tá? Toda segunda-feira a gente tem esse encontro marcado ao 12h30 e é uma alegria muito grande ter você aí do outro lado, poder comunicar, trazer informações importantes e saiba que você já perdeu muita coisa, mas calma. Finalzinho do programa, você pode ir acessar o YouTube, basta colocar aí TV Assembleia, você encontra toda a nossa programação, aí você procura Revista Maranhão e vai encontrar assim todo o nosso conteúdo e já pode divulgar aí para outras pessoas também, tá bom? Toda segunda-feira é o nosso encontro marcado aqui na tela da sua TV Assembleia. Vamos seguir agora, destacando o que é assunto aqui na capital e no interior do Maranhão. É o nosso giro de notícias no ar. O Carnaval de 2025 em São Luís atraiu milhares de foliões de diversos cantos do Brasil e do mundo. A movimentação surpreendeu até mesmo o setor hoteleiro, que registrou ocupação acima da expectativa. De acordo com Armando Ferreira, presidente da Associação dos Hotéis do Maranhão, a demanda permaneceu alta mesmo após o encerramento da folia. A maioria procura lugares naturais, né? Então aqui em São Luís, principalmente os hotéis que estão nessa região de Olho d'Água, mais distante, Passo do Lumiar, as fronhas, né, maranhenses, que é aqui na Raposa, e principalmente Barreirinha, Atins, toda essa região das entranças maranhenses, né? A escolha desses destinos reflete o crescente interesse pelo turismo de natureza e experiências autênticas. Nos Lençóis Maranhenses, os visitantes se encantam com as lagoas cristalinas e as vastas dunas que compõem um cenário único no mundo. Em Tutóia, cidade que serve como porta de entrada para o delta do Parnaíba, os passeios de barco pelas ilhas e manguezais são um grande atrativo. Já na Raposa, a Rota das Fronhas, com suas dunas móveis e vilarejos de pescadores, além do artesanato de renda, proporciona uma experiência de ecoturismo e cultura local. O aumento do fluxo turístico pós-carnaval representa um aquecimento significativo para a economia das regiões visitadas. A gente fica muito feliz porque a cadeia produtiva do turismo ela é grande, né? Chega a movimentar muitos setores. E aqui nós temos que destacar o trabalho do governador, que vem fazendo desde 2023, né, dando ênfase a essa política do turismo, fazendo divulgação tanto nacional como internacional. Vamos falar de economia agora? Isso porque um relatório está apontando que o Maranhão fechou 2024 com um saldo positivo de empregos formais. Foram quase 17 mil. O empreendedorismo foi uma importante porta aí para a ampliação dessas vagas. O Maranhão fechou o ano de 2024 com um saldo positivo na geração de empregos formais. Segundo o relatório econômico do Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, IMESC, o Estado registrou 16.327 novos vínculos formais ao longo do ano. O crescimento foi impulsionado principalmente pelos setores de comércio, serviços, indústria e agropecuária, que seguiram em alta e garantiram mais oportunidades para a população. Deve justamente às iniciativas, que o nosso governador vem tomando à frente de estar proporcionando um melhor ambiente favorável de negócio para o microempreendedor, para os empresários, no intuito de fornecer algumas políticas públicas onde eles podem estar gerando emprego e renda, contanto que também eles consigam atingir, no caso, o seu lucro. Uma das principais portas de entrada para o mercado de trabalho é o Sistema Nacional de Emprego, SINE.
O serviço atua como intermediador entre empresas e trabalhadores, ajudando quem busca a primeira oportunidade ou a recolocação profissional. O Maranhão faz parte dessa política nacional e segue incentivando a empregabilidade com iniciativas de qualificação e encaminhamento para vagas. O Cine é exatamente essa porta de entrada para as maiores oportunidades no mercado de trabalho formal e, sem dúvida, é um equipamento importantíssimo. Esse ano, inclusive, fará 50 anos. O Cine é uma política instituída desde 1975. E, mais uma vez, eu quero aproveitar o espaço para convidar todos os trabalhadores a frequentarem as agências do Cine. Nós estamos em 14 municípios do estado do Maranhão, somos 17 agências espalhadas por aí, 4 delas estão na região metropolitana. Então, para aquelas pessoas que buscam uma oportunidade no mercado de trabalho formal, sem dúvida, o Cine é o melhor caminho. Seu Francisco é pedreiro e sabe da importância do Cine. Há algum tempo sem emprego formal, ele voltou ao posto de atendimento para se recadastrar e aumentar as chances de conquistar uma nova vaga. O presente é bom, né? Às vezes pode ter a gente anda atrás de uma vaga, né? Aí possivelmente pode ter. E é bom a gente estar vindo aqui, né? De vez em quando fazer coisa do cadastro. E olha só, para 2025 a expectativa também é positiva. Afinal de contas, a gente sabe que para se recolocar no mercado de trabalho é preciso também se qualificar, não é? Em tempos de acúmulo de conhecimento, quem tem mais qualificação profissional sai na frente por uma vaga no mercado de trabalho. As empresas estão cada vez mais exigentes, à procura de pessoas que preencham diversas especificações. O Sistema Nacional de Emprego, o Cine, ajuda quem precisa apresentar mais do que um currículo bem feito. Quem vai em busca de um emprego pode participar de cursos e palestras, muitas delas feitas em parceria com outras instituições e até mesmo empresas que pretendem contratar novos profissionais. E a gente encaminha, identificando, uma vez que esse trabalhador precisa de uma reciclagem ou de uma qualificação a mais para aquilo que ele almeja, a gente encaminha ele a cursos de qualificação, tanto os que são em parceria com o Sistema S, tantos que são executados por empresas, instituições formadoras parceiras da própria CETRES, né, Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária, no sentido de aumentar a chance, né, de sucesso desse trabalhador através de uma oportunidade no mercado de trabalho. O Serviço Nacional de Emprego também é procurado pelas empresas. Elas buscam profissionais que sejam qualificados e estejam disponíveis no mercado de trabalho. Uma dessas empresas que vem recrutando novos talentos pode ser a porta de entrada para esta técnica em segurança do trabalho, que aguarda apenas uma resposta. Aqui é o local ideal que ajuda muita gente e que nos encaminham, né, para muitas empresas que têm convênio aqui com o Cine, com essa instituição de nome, né, renomada. E eu estou acreditando sim que dessa vez vai. Segundo dados do novo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Maranhão teve um saldo positivo de 1.019 vagas de emprego em janeiro deste ano. O setor de serviço foi o maior responsável pelo número, seguido pela agropecuária. A tendência pós-carnaval é que a procura seja maior, principalmente em setores como a construção, que sempre aquece quando o período de chuva mais intensa passa. O setor de construção também deve ter uma grande ascensão pós-estiagem. A gente sabe que o Maranhão tem chovido bastante e aí é comum que quando as chuvas derem uma desacelerada, esse setor também volte a ser aquecido. Atualmente existem 17 agências do Cine em todo o estado. São Luís conta com 3 unidades, nos bairros Anjo da Guarda, Jaracati e Coab. As outras estão nos municípios de Açailândia, Bacabal, Bacabeira, Balsas, Barra do Corda, Caxias, Chapadinha, Estreito, Imperatriz, Passo do Lumiar, Pedreiras, São José de Ribamar e Timon. Muito bem, sobre esse assunto, eu recebo aqui a presidente do Conselho Estadual do Trabalho aqui no Maranhão, a Rosângela Martins, que vai conversar com a gente sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda, Rosângela. Obrigada, Kate. Olha só, a gente terminou 2024 e eu já queria que você dissesse pra gente se a gente consegue fazer uma análise de como é que foi 2024 no que diz respeito, de fato, a essa entrada no mercado de trabalho. 2024 foi muito movimentado, impactado
com a IA, né, com a inteligência artificial, o crescimento pela procura de pessoas com habilidade na inovação, na tecnologia, mas continua muito alto a questão de saber lidar com o cliente, de compreender como atender esse cliente com qualidade. Então, pessoas com esse perfil, elas têm muito mais facilidade de se inserir no mercado. Ou seja, né, a gente ainda esbarra bastante na questão da qualificação, é isso? Sim. A qualificação é praticamente o primeiro critério. Você tem que ter uma boa base para lidar com esse mercado tão competitivo. A qualificação impacta em tudo, na sua postura, na sua fala, em como você escreve. A qualificação é a porta de entrada para esse mercado. Agora, Rosângela, a gente sabe que o Maranhão é gigantesco territorialmente falando, né? Nós temos 217 municípios e muitas vezes esse candidato, né, a uma vaga formal no mercado de trabalho fica perdido, sem saber, né, o que ele deve fazer, quais são as tendências desse mercado, para que ele possa de fato se qualificar nessa direção. Ou seja, muitas vezes não se tem nem a direção, né? O que esse mesmo candidato ele precisa fazer inicialmente, né? Como a gente já tocou nesse assunto, primeiro ele está sempre estudando, buscando compreender, buscando se habilitar para esse mercado. Mas lembrando que algumas habilidades você nunca pode tirar o foco, que é saber se comunicar. A parte comercial permeia tudo. Tudo você tem que saber apresentar o produto, saber vender o serviço. E o mercado a nível de Maranhão, a gente percebe que pesa muito atividades na área do comércio, na área da gestão. Mas onde buscar essa ajuda? Você tem um equipamento público que nós trabalhamos diretamente com ele, que é o Cine, que é ligado à Secretaria do Trabalho, que é um órgão público acessível a toda a população, que existem unidades em vários municípios do Maranhão. Aqui em São Luís mesmo nós temos unidade em 4 locais. Na Coab nós temos um Cine, temos no Anjo da Guarda, Passo Lumiar e Ribamar. Agora é interessante que está começando um ano, né? Lógico que são novas expectativas, mas muita gente vem de vários anos no desemprego, na questão informal, né? Mas que está ali nesse desejo de buscar formalidade, de buscar retornar para esse mercado de trabalho. Mas aí nós também temos os jovens, que muitos se preparam agora nesse momento, né, para essa vida, para essa abertura de mercado, que também ficam confusos e sem saber ao certo, né, por onde caminhar. É importante que essa associação seja feita, de fato, dentro da escola, né, no que tange essa orientação, porque o mercado ele se inova a cada momento, né? Inclusive, na preocupação em atender essa demanda da juventude, é que nasceram as políticas voltadas para implementar no currículo das escolas a questão do empreendedorismo, da empregabilidade, da orientação profissional. Então, muitas vezes a gente participa até de palestras de orientação, para ele já sair do ensino médio com foco, de saber em qual carreira se inserir e que habilidade desenvolver para ter sucesso nessa inserção. Ou seja, qualificar nos ramos corretos, né? Porque o Maranhão ele é riquíssimo, ele tem um potencial, né? Cada região do estado tem o seu potencial e é necessário que também, né, de alguma forma, se oriente esse jovem ou esse futuro, né, digamos, essa pessoa que está desejando uma vaga nesse mercado de trabalho, oriente essa pessoa para esse caminho, né? Sim, em qualquer área do Maranhão, em qualquer município, há necessidade de que as políticas conversem, de que a política da juventude converse com a política do trabalho, com a política educacional, as secretarias que são responsáveis por essas políticas e também o setor produtivo privado, né, as empresas que contratam, tem que haver uma consonância, uma articulação para que oportunize esse jovem de ter esse sucesso em se empregar, em ter sucesso. Agora, tem muita gente, Rosângela, também, que não sabe ao certo onde buscar, o que buscar para se reposicionar nesse mercado de trabalho. Eu falo para essa pessoa que, de repente, perdeu, né, a sua frente de trabalho recentemente, ele
ele precisa buscar, né? Entregar a sua documentação, dizer, olha, eu estou aqui, né? Eu sou qualificado aqui nisso, naquilo, que é por meio do seu currículo. Essa documentação, é isso que te credencia, pode ser entregue onde é que pode ser informado, inclusive para os próprios jovens, porque tem muito jovem que busca também essa oportunidade por meio do estágio, por exemplo. Sim, nós temos oficialmente, como já foi dito, as unidades do Cine no Maranhão, mas também nós temos unidades, por exemplo, do Sistema S, que normalmente, como o Senac, tem o banco de oportunidades, além das próprias empresas que contratam a todo momento. Nós temos empresas, por exemplo, se você cadastra seu currículo no próprio site, pleiteando uma vaga, como é o caso do Matheus, que muitos jovens se candidatam à aprendizagem profissional. A questão mesmo é, quando surgir essa vaga, eu estou preparado? Eu estou buscando estudar, estou buscando me adequar, porque a competitividade é alta. E é por isso que eu estou insistindo na pergunta, porque as pessoas quando saem do mercado de trabalho, que perdem as suas frentes de trabalho, elas ficam confusas, sem saber por onde caminhar, o que fazer, quem pega na mão. E a primeira coisa que você esbarra é, eu não tenho dinheiro para me qualificar, né? Porque custa caro se qualificar. Então, hoje, a gente já tem uma outra realidade. O Cine que antigamente, né, só cadastrava esse candidato para a vaga, é um Cine que hoje já oferece cursos também para que essa pessoa possa se qualificar. Claro que não são todos os cursos, mas lá já tem oportunidades, né? Isso precisa ser ampliado. Sim. E é nesse sentido a orientação que eu busco que você passe para quem está em casa, para que encoraje as pessoas, né? Que você perdeu a frente, mas você não vai ficar lá sem ter, né? Você pode caminhar, buscar outras oportunidades para que você se reposicione nesse mercado, né? Sim. O próprio Cine tem essa política da intermediação, mas também tem a política da qualificação, onde existe a preocupação anual de planejar ações de qualificação para esse trabalhador se reinserir, aqueles que perderam seus postos, que não foram aprovados, mas querem se reinserir. Mas eu também oriento que a pessoa sempre busque, porque hoje o mundo digital, a internet, nós temos várias instituições que ofertam formações que não são pagas. Nós temos cursos de carga horária menor, nós temos gratuidade em muitas instituições. A gente vê pela Ciência e Tecnologia, quantas trilhas de formação nós temos pela Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então tem muita coisa acessível sim, muitas vezes gratuita, mas você precisa buscar. E buscar também onde você pode tirar essa dúvida, se orientar, porque às vezes você está buscando de forma errada. E onde é que essa pessoa pode buscar essas informações? Nos órgãos públicos? É possível também no conselho essa informação? Sim, a gente pode servir desse referencial para conversar com você. Você tem como nos procurar pelo próprio Instagram, que nós temos um Instagram. Você pode nos procurar no @com7maranhão, MA. Você também pode procurar a CETRES, @CETRES, né? Porque é a secretaria que a gestão do trabalho, emprego e renda é com ela. Mas também, como disse, a Secretaria da Juventude, com as políticas para a juventude, a Secretaria de Indústria e Comércio, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, todas, de certa forma, elas se articulam para esse público jovem, além das iniciativas das instituições como Senac, Senai e empresas e instituições empresariais, todo mundo trabalhando articulado para essa juventude ter sucesso. E olha, tem que fazer isso logo, tá? Tá começando o ano, então você já investe nessa qualificação e nessa busca para recolocação no mercado de trabalho, tá bom? Eu queria te agradecer, Rosângela, pela participação, já deixou espaço para você voltar com a gente em outras oportunidades. E eu quero fazer um convite àqueles que quiserem continuar esse diálogo, essa roda de conversa. Nós temos um espaço público que é um podcast, Kate. Olha que legal. Que é @Hub do Mercado, que a gente iniciou esse trabalho justamente com uma estratégia de visibilidade, de acesso ao público que quer ouvir sobre esse mundo de negócio, de mercado que é tão amplo e precisa de um canal de orientação. Muito bem, a gente vai deixar aqui para que você possa acessar. Muito obrigada mais uma vez. Bom dia.
E olha só, você pode rever todo o nosso conteúdo, inclusive essa entrevista, dando dicas, tá? De como é que você pode buscar essa qualificação profissional de forma gratuita e, claro, já com muita positividade se lançar na recolocação no mercado de trabalho para 2025. Eu vou me despedindo de você, desejando que a sua segunda-feira seja de muita tranquilidade, seja abençoada assim como toda a sua semana, tá bom? Beijo no coração, fique em paz e com Deus. Até segunda!